amigos. A gente tem um lado social também, que a gente todo ano aí faz, né? E participa também de rodas lá em São Paulo. Então a gente foi para uma aldeia de índios, né? Que as crianças nunca tinham visto balão. E o medo delas era que o balão caísse no chão, porque eles viam que era fino e poderia furar. Então a gente tem um vídeo lindo das crianças assim, com o balão jogando, uma felicidade sem tamanho. E toda empresa ela precisa, né? Não só a empresa, como a pessoa física da gente precisa ter um lado social muito forte. Porque quem é você, né? Se você não tem alguém, né? A nossa vida ela é muito curta e o que a gente puder fazer para ajudar o próximo, acho que sempre é válido. Então ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Também Não, é algo que eu sempre falo. todo mundo precisa, né? E uma passagem bíblica é O fazer bem, o bem sem olhar quem. sem saber quem é que está ali por trás, É, é. para receber o que você vai fazer, né? Então, chega no final do ano, a gente sempre faz alguma, leva brinquedo, leva bombom, leva vários presentes para as crianças e a gente nem sabe quem é, quem está ali, mas a gente só quer isso. Então leva pessoa para fazer escultura de balões, para levar um momento ali de Sim, sim. diversão, porque a gente sabe o quanto deve ser sofrido, né? Então a gente foi para um canto para você ter noção. O calor, ele subia porque não tinha asfalto, mas era uma pista terrível, terrível, que subia assim que a gente não aguentava o calor. Então, assim, e as crianças descalças jogando futebol. E, meu Deus, É. Realidade, mundo realidade. real, É, mundo real, saindo um pouco do mundo da fantasia, né? é. E me diz uma coisa, Thaís, qual foi assim o momento mais difícil da tua vida pessoal e o momento mais difícil da tua vida profissional? Eu acho que, assim, momentos de pessoal, eu digo que a gente lidar com algumas perdas, né, de entes queridos sempre são momentos difíceis. Hum, Mas eu acredito, assim, as pessoas têm o hábito de dizer que eu sou muito forte. E acho que talvez por ter tanto essa fortaleza, eu acho que eu não, nem guardo essas coisas difíceis, sabe? Eu acho que passa e pronto. Da minha vida profissional, eu acho que foi realmente o começo da empresa. Começo da empresa misturado ali com a pandemia. Porque o começo da empresa, a gente, quem não tem noção, porque eu não sabia o que era nada, nada. A gente aprende a ser RH financeiro, marketing, a gente aprende a ser tudo. E eu lembro que eu não que ficar doente parecia luxo. Porque assim, se eu trabalho na minha empresa, como é que eu coloco o atestado? Não coloca. E eu lembro que tem uma cena, inclusive tem uma foto minha com soro na veia que minha irmã colocou, porque eu tava muito mal. E a gente divulgou o ambulatório de enfermagem na época da Imune com essa foto. Então eu não podia ficar doente, eu trabalhava em shopping, era de domingo a domingo, só eu e minha irmã. Só é, nós duas. Então, ficar doente e estar em casa era luxo. era um Isso não luxo. acontecia. Então, esse momento do início foi muito difícil. Muito. Porque a gente não entendia por que o dinheiro não dava para pagar as contas. A gente tinha muito medo de ficar se endividando com tantos empréstimos. Uhum. E, mas foi tudo. Eu digo que nada também vem assim, sem motivo, né? A gente aprendeu muito ali. A gente aprendeu a entender o negócio desde o começo. Então você pode falar, a gente já passou por tudo dentro da empresa. A gente entende como é uma recepção, a gente entende como é uma aplicação, a gente entende o que é DRE, o que é pagar as contas, o que fluxo de caixa, a gente entende o que é admissão, demissão, atestado, tudo isso. A gente entende o que tem que ser investido em marketing, que tem que ter ali um orçamento.
Então, com essas dificuldades, eu acho que foi o que foi a garra e o pontapé inicial para a gente poder aprender tudo e conseguir, inclusive hoje, responder todas as respostas que os franqueados da gente têm. Então, a franquia é boa por isso, porque você não precisa passar o que a gente passou, né? A gente Uhum. já entendeu o que aconteceu. E aí a gente tem uma capacidade maior hoje de ajudar. Então, acho que. E a pandemia, né? Que isso daí foi ter que demitir colaboradores que estavam muito tempo com a gente. Nesse meio, a gente perdeu o Ricardo, que era o nosso gestor financeiro, mesmo sendo ele trabalhava no empresarial de São Mateus, não tinha nada a ver com as clínicas, nosso escritório era lá. E a gente montou, inclusive, por causa dele. E, assim, foi uma perda que eu nunca esqueço na minha vida. Eu digo que talvez o Ricardo ele tenha acreditado mais em mim, na Juliana, como empresária, do que nossos próprios pais. Uhum. Porque ele falava, gente, nossa empresa é muito massa, vai longe. Ele vestia a camisa. E quando eu lembro que eu fiz a entrevista com ele, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Ele tinha sido gerente geral do Unibanco. Esse cara é fantástico, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Essa era a Uhum. realidade. E a gente falou, Ricardo, a gente só pode te pagar isso, que era totalmente. Nunca pensou que ele fosse aceitar. E ele aceitou. E ele disse: eu não tô aqui pelo meu salário hoje. Eu tô pelo futuro dessa empresa e eu acho que a gente vai crescer muito. E tem uma frase que acho que meses antes dele falecer, que não tinha tido pandemia ainda, que foi em 2019, ele falou que a gente ia ser referência nacional. Tem um vídeo dele falando sobre isso. E ele ganhou funcionário alta performance do ano, que é aquele que entrega muito mais do que o que ele se Uhum. propõe que ele é Contrato. contratado, né, para fazer. Uhum. E assim, foi muito difícil, sabe, você vê o despreparo da época, as pessoas não entenderem do vírus, o comportamento e, e a gente também não poder fazer nada, sabe? E pouco tempo depois ter uma vacina. Uhum. Então foi muito chocante. Pouco tempo depois, meu pai era um dos caras que mais atendia online o Brasil inteiro com Covid. Tipo, tinha cliente em São Paulo, tinha paciente de tudo que era canto. E meu pai já sabia tratar o Covid. E eu disse, poxa, Ricardo, se tivesse esperado só mais um pouquinho. E foi assim, uma perda que a gente sente muito Foi até Covid hoje. mesmo. Foi. Covid. Covid. E Ah, ele não tinha plano de saúde, a gente não era grande o suficiente para ter esse benefício. Depois a gente, inclusive, implantou, né? Porque a gente ficou muito triste com o acontecimento. E hoje, assim, tem a mãe dele que a gente sempre se fala, né? Então ela também nos adotou. Ela disse que a Juliana é filha e eu sou neta, porque eu sou mais nova.